Em primeiro lugar, era um pouco de medo de entrar na reunião e não saber do assunto, e eu vejo que eu estou aprendendo muito, muito, muito. É cada participante que põe seus depoimentos. A Cleusa muito falou sobre vacina, rico em aprendizado, né? A gente poder discutir a cada dia mais sobre esse assunto, que realmente, né, mudaria toda a nossa sociedade, né? Eu coloquei aqui algumas definições, né, complementando a fala do Ednoel, ao qual ele fala sobre a desigualdade social, né? Eu coloquei aqui algumas definições até para mim poder entender um pouco mais, né? Eu pesquisei para poder entender o assunto, né? Então, eu coloquei a desigualdade social é a diferença, né, entre as classes sociais em determinados indivíduos e se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que os outros. Aí eu coloquei assim: isso acontece pela má distribuição de renda na comparação entre os mais ricos e os mais pobres, além da falta de acesso à educação, à saúde, à cultura e à oportunidade de trabalho, né? Foi o que ele comentou. Outra coisa também é o socialismo democrático, né? O que vem a ser isso, que eu também não sabia. É uma orientação política que propõe a criação de uma economia democrática baseada na propriedade política de serviços ou meios de produção, empreendida por e para os cidadãos, né? Conscientes de seus direitos políticos, em democracia política. O socialismo democrático surge em oposição às outras correntes que defendem o autoritarismo, totalitarismo, partidários e outros métodos forçosos, que eu coloquei aqui, outros métodos forçosos, meios de transição para o socialismo. Então, o que acontece? O PSTU, ele luta, né, por uma sociedade socialista, como a Creuza comentou no final do discurso dela, né? Então, realmente, se nós vivêssemos uma sociedade socialista, realmente nada disso estaríamos acontecendo, né? Todo esse problema que estamos vivendo aí, né? Com essa má administração aí do nosso Brasil, toda essa situação caótica, né, que estamos vivendo. Então, tudo isso, né, se tivéssemos vivendo uma sociedade socialista, né, visando tudo isso, né, que o Ednoel falou, que a Creuza falou, que o Flávio falou, talvez nada disso estivesse acontecendo nesse momento, né, nessa situação difícil que a gente está vivendo. É isso a minha fala. Obrigada. Obrigado, Karina, Flávio, Ednoel e Creuza. O Breno também. Essa discussão tanto sobre vacina, o Genoel está falando da meritocracia. Eu tinha uma parte aqui da minha exposição que eu era só tratando da meritocracia, do empreendedorismo, que são, como a gente é tudo, acredito que todos aqui são paulistas, né, moram no estado de São Paulo, a gente está cansado de ouvir de meritocracia e empreendedorismo e sabe bem o que isso quer dizer para os tucanos, né? Então, acho que dava um episódio inteiro de umas 5 horas discutindo sobre isso, até para a gente liberar nos monstros, demônios sobre esse assunto, que é absurdo aqui. Em 2 assuntos. Primeiro que eu estou bem feliz assim, com essa reunião nossa, na verdade, não só com a reunião, com o contato que a gente tem, tá? Eu conheci vocês há pouco tempo e eu fico bem feliz com os conhecimentos que vocês têm me passado, né? A gente tem as conversas que a gente tem tido, né? E pensando nisso, né? Nessa gratidão que eu tenho desse contato que a gente tem, ficou claro para mim que a política é uma coisa, já era claro, né? Para mim, que a política é algo essencial para o ser humano, né? E nessa reunião que a gente marcou, ficou mais claro ainda, porque eu fiquei bem tranquilo, assim, não fiquei tenso, como eu fiz, por exemplo, para outro tipo de reunião, quando você vai defender uma banca de mestrado, doutorado, você sabe que tem gente ali que vai te atacar, né? Ou se você vai para um debate com a direita, né? Então, para essa reunião, eu estou em contato com vocês, eu estou bem tranquilo. E por quê? Porque a gente é de esquerda, né? Então, isso já mostra, né, que quando você decide para a esquerda ou para a direita, isso já mostra mais ou menos o que o ser humano é, né? E fica bem claro, assim, mesmo a esquerda gourmet, né, que
o ponto principal, né, que foi falado aqui bastante vezes, é a distribuição de renda. Né? Todo mundo que concorda que não pode ter gente com muito dinheiro, sendo que o planeta tem uma grande massa que está passando miséria, está passando necessidade básica, né? Então, e a direita já é o contrário, né? A direita, ela defende que isso é normal, né? Como vários participantes disseram hoje, é normal, é a questão da meritocracia, né? E isso mostra o quê? Que a direita, ela é egoísta, né? Ela é racista, não toda a direita, mas se for ver no cerne, acaba sendo, todo mundo que é direita é um pouco racista, pelo menos, né? É homofóbico, né? É anti-intelectual, né? Uma grande parte da direita ela é contra a ciência, né? Contra a lógica. Ela é escravagista, se ela pudesse escravizar as pessoas, né? Grande parte da direita escravizaria. Né? E ela é negacionista, ela nega fatos, nega fatos, essa é a questão. Né? A minha opinião que importa? Não, a opinião não importa. Tem coisa que a opinião não importa. Né? E isso é legal que na esquerda, né, a gente tem as nossas opiniões aqui, mas quando a gente pode ter, quando é alguma coisa que realmente é opinião, que não tem um fato. Né? Voltando ao que pensando nisso, né, nessa questão da opinião, né, é essa questão da vacina. Né? Voltando na questão da vacina, eu queria deixar bem claro por que eu me preocupo. Né? Eu já vi essa fala de que não foi desenvolvido agora. Né? Já vem utilizando um background, né? um 20, 30 anos de desenvolvimento de vacina. Né? Mas o problema é que alguns testes, de tudo que eu aprendi, que eu fiz mestrado em engenharia biomédica, eu vi um pouquinho disso, né? Alguns testes na área de biomédica, eles não tem teste in vitro, por exemplo. Tem coisa que ainda tem, você tem que pôr no animal. Você tem que colocar no animal, porque os testes in vitro, eles ainda não mostram toda a complexidade de um animal. Né? E indo para a vacina é a mesma coisa. Né? Tem testes que você precisa de longo prazo para avaliar o que vai acontecer. Né? E esse é o meu maior medo. Quando você... um dos artigos que eu lia falando sobre o grupo placebo, né? Sempre tem o grupo placebo que não tomou vacina, né? Tomou um cafezinho com leite, brincadeira, né? Mas tipo isso, né? Uma pílula de café com leite, né? E o outro que toma, né? A vacina mesmo. Então, quando você tem essa questão da emergência, os placebos, logo depois que foi comprovada a eficiência, os placebos vão tomar também, porque é pandemia. Né? Então, acabou a pesquisa dessa questão. Essa comparação do placebo com o vacinado, ela acaba. Então, esse é o meu maior medo, a longo prazo. O que essa vacina vai fazer a longo prazo? Eu sei, concordo com a Cleusa, né? Os dados que estão vindo é que está reduzindo mortes, né? Em Israel, aqui em São Paulo até. Né? Mas também, né, tem que ter mais pesquisa para a gente se basear e falar alguma coisa. Eu tenho receio ainda, tá? Mas com certeza, né? Parece que é melhor tomar vacina. Tá? Mas a sugestão da Cleusa é perfeita. Eu vou tentar fazer contato com algum médico, alguém da área de vacina, para a gente tentar fazer uma reunião mais precisa sobre isso mais para frente. Tá? E a outra questão que eu acho importante é que o Breno comentou, né, que o foco deveria ser o lockdown. Agora, não tem jeito. Na verdade, isso deveria ser lá no começo. Agora também deveria ser. Por quê? Porque a vacina, por mais que está dando certo, ela não vai vir para o Brasil. Né? Tem país rico que não está tendo quantidade de vacina suficiente na Europa, que estão tendo problema com isso. Imagina o Brasil. Estão tendo problema com isso. Imagina o Brasil. Né? Então, acho que a gente tem que lutar, né, pelo lockdown e pela testagem em massa. E, é claro, né, tem que dar condição para as pessoas sobreviverem.
Eu acho que... Bom, eu queria falar mais milhares de coisas aqui, mas acho que já deu. E eu queria agradecer a todos de novo. Tá? E fica aberto, tá? Para se alguém de vocês quiser falar de novo, tá aberto. Obrigado. Esse papo da vacina, a gente precisava conversar muito mais para esclarecer as posições de cada um mesmo, porque até o que eu queria dizer, né, respondendo a Cleusa, é que a minha confiança é também na vacina. Só que o que funcionou até agora, na Nova Zelândia, na China, na Coreia do Sul, é conter o contágio comunitário, que é alguém do país passando para alguém do país, ao invés de vir pelo aeroporto. E a gente está tão longe disso acontecer, eu acho que isso não vai acontecer. Talvez daqui a um ano, quando a vacina já tiver pego, assim, a gente consiga erradicar. Mas a gente precisava de umas 5 horas para discutir isso mesmo, porque eu não acho que a gente vai fazer controlar o contágio comunitário com o lockdown. A gente não vai fazer lockdown direito. São Paulo é o estado mais, vamos dizer, intelectual, mais cheio de ciência. E aqui foi impossível fazer porque o povo não quer perder R$1, assim. E tanto o pobre quanto, principalmente, os empresários. E, infelizmente, a maioria dos pobres tem a cabeça dominada por ricos aqui no estado de São Paulo. Não tem um sentimento de é eles contra a gente. Não, eles acham que eles são parte dos ricos. O pessoal assalariado, o pessoal do Uber. Então, eu não tenho mais essa ilusão de que a gente vai controlar o contágio comunitário. Então, nesse sentido, eu acho que talvez solução mesmo, para daqui a um ano, vacina e, infelizmente, não ter mais quem contaminar, porque já contaminou 100% da população. Eu queria terminar essa reunião com uma coisa um pouco mais otimista, mas você vê os gráficos, eu nem vi o de hoje ainda, já passou das 4 da tarde, né? Mas não podia estar pior, tá? Da outra reunião que a gente fez, se a gente rever o que a gente falou, tem até um pouco de otimismo em todos nós, assim, no que a gente estava conversando. A gente não imaginava o que ia acontecer nesses 2 meses, né? Não, 2 meses. É bem caótico. E só uma última... Então, o que acontece? A gente tem, já falei da questão dos meios de produção, eu falei da questão da oposição entre as classes, e a gente falou um pouco da questão das pessoas serem iludidas por aquilo que elas falam. Não é uma questão por aquilo que a classe dominante coloca. Não é uma questão moral, né? Não é que tem pessoas que são boas e tem pessoas que são ruins. O sistema é assim. O sistema capitalista é assim. Quem está na classe dominante, se o cara ele não fica rico, se ele não fica cada vez mais rico, ele não é tido como um bom administrador, né? O dono da empresa, ele precisa de cada vez investir, ele precisa de cada vez mais investimento para poder melhorar sua tecnologia, para poder comprar mais máquinas, enfim. E para ele ter maiores investimentos, ele precisa de convencer os outros capitalistas que investam na sua empresa, porque também a gente tem um problema hoje, que muitas vezes quem está à frente da empresa é um empregado também, é um administrador, né? É o CEO, né? Ele não é necessariamente o dono da empresa. O dono da empresa é um cara que fica lá no escritório dele, vendendo ação e comprando ação. E esse cara que vende a ação e que compra a ação, ele vai investir naquela empresa que tem a maior taxa de lucro. Por exemplo, a Ford saiu do Brasil porque a taxa de lucro era abaixo da taxa que as outras empresas estão conseguindo. Então, uma empresa que não consegue atrair investimentos, né? Embora ela seja uma empresa que dê lucro e muito lucro, não tem uma taxa de lucro que atraia investimentos, né? Então, o capitalismo é assim, né? Não é o que o administrador é um mau caráter ou ele é uma pessoa ruim, mas o sistema é dessa forma. E os interesses não são conflitantes porque uma pessoa quer ferrar a outra, mas é porque o sistema é dessa forma e nos coloca em posição de conflito,
não é? E aí você tem o Estado para gerenciar esse conflito, né? Só que o Estado ele tem lado, o Estado ele é formado, a maneira como as instituições são colocadas é sempre para defender o mais forte, é para defender quem tem mais dinheiro, é para defender não o lado do trabalhador, mas o lado do empresariado, né? Então, por exemplo, você vai disputar as eleições, o Lula ganhou as eleições, né? O pessoal fez festa, soltou foguete, né? Eu lembro, eu votei no Lula também, né? Eu falei, cara, agora, puxa vida, chegamos lá, né? Que coisa e tal, finalmente um trabalhador no poder e tal. Mas é que o cara chega lá, ele tem que administrar os negócios da burguesia. Então não adianta, por exemplo, a gente fazer uma frente eleitoral, né? Você não vai combater o fascismo, você também não vai resolver o problema dos trabalhadores. A gente precisa de mudar o capitalismo, precisa de mudar esse sistema. E é nisso que está a revolução. Não somos nós que vamos pegar nas armas e vamos chegar lá e vamos falar, vamos depor o presidente, metralha todo mundo e a gente senta na cadeira dele, né? Na verdade, o que vai acontecer é que quando a classe trabalhadora começa a se conscientizar que ela tem que tomar o poder, começa a repressão, né? A polícia começa a perseguir as pessoas, o exército começa a sequestrar e jogar no rio, as pessoas começam a sumir, né? Por quê? Porque a burguesia entende que o poder dela está correndo risco. Né? Então aí começa a necessidade da defesa da classe trabalhadora, e aí começa o confronto. Né? O confronto não é a gente que busca, a gente que quer a mudança. O confronto, quem busca, são aqueles que não querem que o sistema mude. Né? Então, você ser um revolucionário hoje não quer dizer que você vai pegar nas armas e vai sair matando todo mundo. Né? Pelo contrário, quer dizer que você vai lutar pela mudança da sociedade e que isso vai te colocar na linha de frente numa guerra que você não tem armas, mas o inimigo tem todas as armas. Ele tem o Estado, ele tem a lei, ele tem as armas, ele tem a força, ele tem o poder, ele tem a prerrogativa, ele tem a mídia, né? Para dizer que você é um terrorista, que você está colocando a sociedade em risco, né? Sendo que o que você quer é salvar as vidas das pessoas. Né? Então, essa é a luta que a gente trava enquanto revolucionário. A gente luta contra o sistema, luta contra tudo e luta contra todos, porque a gente quer que as pessoas tenham vida e tenham uma vida plena. Né? É isso que a gente luta e, no entanto, nós somos taxados, né, como aqueles que, na verdade, querem implementar uma ditadura, que querem acabar com as instituições. Pelo contrário, nós queremos realmente que passe a vigorar, que nasça uma verdadeira democracia, onde a maioria tem a voz. E quem que é a maioria? São os pobres, são os trabalhadores, são os periféricos, são aqueles que hoje são oprimidos, que não têm vez e nem voz na nossa sociedade. Tá? Obrigado. Posso furar o bloqueio aqui e falar antes? Furar o bloqueio, eu brinco, né? Vou furar a ordem aí colocada e vou até fazer uma indicação aí. Da próxima vez, Bruno, coloca em ordem alfabética, assim não causa nenhum possível mal-estar. É porque eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir mais ficar. Eu estou começando a ter febre aqui, sabe? Eu estou ficando meio mal aqui, eu acho que eu vou ter que sair, tomar alguma... eu tenho uma alergia séria à picada de inseto, entendeu? E quando ainda mais esses assim, é terrível. Eu já estou com o rosto inchado e tal. Não, eu acho assim, primeiro eu quero agradecer, viu, Bruno, Breno, né, vocês do Centro de Estudos Solares, de ter convidado a gente a participar. Eu também tenho aprendido muito. No primeiro eu vim, né, assistindo, fiz alguns comentários, esse vocês me convidaram. Eu também, da mesma forma que o Bruno, né, fiquei meio... Porque muitas vezes a gente fica se a gente tem condições ou não de participar de qualquer um debate, né? Mas me senti muito à vontade com vocês todos e todas aqui presentes, né? Eu acho que foi muito importante a discussão e o tema nesse momento, né? Possíveis diferenças que nós temos em relação, por exemplo, à vacina, também não é nada fechado. Eu também entendo toda a questão da indústria da farmacêutica, todas as críticas que a gente tem, né? E, inclusive, a gente acha que tem que quebrar essa patente, né? As patentes, né? Que não é dessa forma. E o investimento na ciência, né? A importância do investimento na ciência, na medicina, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Eu sou uma militante, eu até fiz questão de colocar, quando o Bruno pediu aí, olha, passa para a gente as referências, né? Porque eu tenho para mim, a minha maior referência é a história da minha vida enquanto uma militante socialista, né? Enquanto uma militante
nos movimentos a qual eu pertenci. Eu sou de Belo Horizonte, então eu sou mineira, viu, Breno? Não é? Todos aí são de São Paulo. E eu venho de escolas, né, de escolas públicas de Belo Horizonte, Contagem, Betim, que eu trabalhei, sempre participando com projetos e tudo mais, mas meu maior investimento mesmo sempre foi a militância, né, a minha militância política, né, de pensar que eu sou um ser que eu posso ajudar a transformar esse mundo e acabar com essa desigualdade que existe, né? Então, eu sempre uso essa frase: nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar, né? E eu não quero perder essa capacidade de me indignar. Então, eu já fui do PT, né? Eu fui do PT até 1990, 93, por aí. Assim que a Convergência Socialista foi expulsa, logo depois eu também saí. Eu milito desde os 18 anos, estou com 53 anos de idade, e sempre militei em movimentos, né? ou sempre fui também de sindicatos, mas não enquanto orgânica dos sindicatos, enquanto representante de base, né? Isso eu faço questão de colocar. Eu fui para a PSTU depois que eu estava muito uma crítica muito grande ao PT, né? Daquele momento que eu tinha, e o grupo a qual eu pertencia fez uma opção por, ao invés de me responder as diferenças que eu estava tendo, de fazer um convite para que eu fosse para o gabinete de uma deputada na época, né? E eu não aceitei e acabei me afastando do partido. Então, não é um cala-boca com um cargo que eu queria. E no PSTU, eu entendo que uma das coisas que nos faz, né, seguir aí na linha da revolução, de fazer uma revolução mesmo, né, de um partido socialista que tem como seu principal objetivo a organização da luta de classe e organizar um partido revolucionário, né, para mudar esse sistema, porque o partido ele tem o centralismo democrático, né? E isso faz com que a gente discuta tudo por dentro dos organismos. Então, a gente estuda, né, assim como o Bruno está fazendo hoje ainda, cursos, começou, né, a fazer alguns cursos conosco, eu também estou fazendo participando de um seminário grande um seminário sobre Marx, sobre Engels, né? E como diz Marx no Manifesto Comunista, né, a história da humanidade é a história da luta de classes, né? E eu tenho muito orgulho de também de fazer da minha vida essa militância em prol de uma outra sociedade, uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista. Eu queria aqui por último falar do poema do Brecht, que fala um pouco sobre isso, do que eu sinto. Eu queria ler aqui para vocês, do Bertolt Brecht. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força da lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca diga isso é natural, a fim de que nada passe a ser imutável. Então, é isso que eu falo. Então, acho que é importante esse momento aqui. Quero agradecer novamente e vamos lá, até a próxima, né? Estamos aí nas lutas do nosso dia a dia. Vai você agora, Flávio. Beijão. Obrigado, Fiona. Se cuidem. Eu queria encerrar falando de um fato, aproveitando que o Edinoel ele destacou que o Estado ele tem lado, né? Para dizer que há pouquíssimo tempo, talvez um pouco mais de uma semana, Bolsonaro fez uma intervenção na Petrobras, né? Por qual razão, né? Ele teria feito aquela intervenção, tal? E aí
lendo em alguns lugares informações que a gente obtém, a gente percebeu que logo após a intervenção dele, a Petrobras, ela caiu 20% o valor das ações dela, né, no mercado. E aí a gente fica sabendo também que algumas pessoas teriam tido uma informação privilegiada antes desse ato do Bolsonaro. Isso quer dizer que muita gente teve tempo para vender as ações, né, e depois comprar novamente as mesmas ações, né, da Petrobras. Isso quer dizer que muita gente enriqueceu, né, no período de uma semana aí, né, ficou multimilionário. E a gente até teve a notícia aí no jornal mesmo, né, que existem 33 novos bilionários no país, né? A gente tem ao todo aí mais ou menos em torno de 200 e, se me falha a memória, assim, três centenas aí de bilionários no país, né? O que acumulam 1 trilhão e 600 bilhões, né? Ou seja, algo em torno de 20%, talvez 30% do PIB do país, né? Se alguém imagina quanto de dinheiro isso? Alguém consegue imaginar na sua frente quanto de dinheiro isso representa? É difícil mensurar, né? Mas eu sei que isso precisa ser mudado, né? As pessoas que têm alguma consciência disso, o privilégio, né, de ter acesso a algum tipo de informação, uma formação melhor, tem que vestir a camisa, né, para tentar transformar isso. E contar mais uma historinha. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, 20 anos, estava tendo uma campanha em 1989, a campanha do Collor e Lula ali para o segundo turno. Eu morava na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo, e aí eu cheguei na minha casa, tinha uma faixa enorme da campanha do Collor na frente do apartamento, né? Uma faixa roxa com o nome Viva Collor. E aí eu cheguei lá, eu falei, quem colocou isso aí, né? O proprietário pediu para colocar. Eu fui lá, arranquei a faixa, né? E fiz uma faixinha menor, mais humilde e tal, e coloquei lá na frente no lugar dessa faixa enorme que tinha lá. E eu pintei, na época eu era petista, né? E eu pintei uma estrela vermelha, né, do PT, com uma frase que eu gostava muito, que dizia: agora não somos nenhum nem dois, mas 100 milhares, milhões. E é essa construção que a gente tem que fazer, que tem que mentalizar. Esse é o nosso objetivo, tá? Por menor que nós sejamos no momento, a gente tem condição de transformar trabalhando muito, né? A gente tem que ter a consciência de que o país ele tem 220 milhões, 210 milhões de habitantes, né? E que a nossa tarefa ela é muito grande. Então, por isso, eu chamo a todos para que dediquem um esforço extra do seu trabalho, do seu tempo, para que essa luta ela tenha resultados aí, porque é possível transformar tudo, tá bom? Então, para que um dia nós não sejamos nem um nem dois, mas 100 milhares, milhões. Obrigado. Vamos lá, fechando com chave de ouro, né? Porque realmente eu quero agradecer, em primeiro lugar, essa participação, de estar junto com vocês aí, e tendo a oportunidade de conhecer vários termos, né? E estar estudando, isso para mim é muito rico em aprendizado, né? E ter mais, no meu caso, consciência dos meus direitos políticos, conhecer um pouco mais,
para realmente mudar a nossa sociedade, né? Conheço vários outros partidos políticos, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, eu estou estudando aí um pouco mais do partido do PSTU, e realmente é uma sociedade socialista, realmente podia mudar tudo isso, né, que a gente vive aí atualmente. Então, essa é a minha fala. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês, tá? Obrigado, Karina, Flávio, né? Pedro, de Noel, Marcelene, Rosane, de Tafira, que eu conversando aqui no chat. Legal, gente. Queria agradecer de coração, assim, e que essa fala do Flávio, da Cleusa, né, de chamar para a luta, né, o de Noel já me ajudou aí nas batalhas de escola, a Cleusa, né, porque o lado de lá está organizado, né? Eles estão organizados há séculos. A gente está tentando se organizar, mas a gente tem umas picuinhas que eu vejo aí pequenas entre os partidos, né? Dentro do PSTU mesmo, eu vejo que tem algumas divergências dentro do PSTU, né? Algumas coisas que eu participei de uma reunião semana passada, tenho visto que as minhas falas não são muito bem-vindas, algumas coisas que eu falo lá, né? Que eu vi o Plínio, o filho do Plínio Arruda, né? Ele falando, né, que a greve é a solução. Eu concordo que mas ela é paliativa. A gente precisa, né, isso que a gente está fazendo aqui. O PSTU, né, além dos cursos na área de política, eu acho que precisa ter mais uma ligação em outras áreas também. A gente precisa se organizar em todas as áreas. É assim que a direita, é assim que a elite faz. Ela se organiza na medicina, ela se organiza na engenharia, ela se organiza na filosofia. Então, acho que isso que a gente fez hoje, que a gente vai continuar fazendo, se o Covid não pegar a gente, né? Vamos continuar se protegendo. Estou usando máscara até agora, mais de um ano, né? Então, se a gente continuar aí nessa luta, eu acho que esse é o sentido. A gente precisa se organizar, né, conhecimento, né? E não só a luta. A greve é necessária? É claro, né? Mas, se não tiver organização, a gente viu o que aconteceu. A gente está perdendo. Por mais que eu veja algumas falas de a POS ganhou, né? Ganhou, mas aí o governador vai lá e dá um recesso, que não tiveram como impedir. Acabou com toda a luta da greve, né? Dessas 2 semanas. É muita coisa para discutir, tá? Desculpa se eu falei alguma coisa que afetou vocês. Só falar de novo. Não, só colocar essa questão da greve, né? Porque se você coloca na questão da luta de classe, né? Na perspectiva marxista, o que o trabalhador tem para negociar? A única coisa que eu tenho é a minha força de trabalho. Eu não tenho nenhuma máquina, eu não tenho mais nada, né? O proletário, né, que na antiga fala de Marx, é aquele que dele só tinha os filhos, ele não tinha mais nada. Então, o que eu usava para negociar? É o seguinte, se você não me dá o suficiente para eu comer, para eu vestir, para eu viver, eu simplesmente vou sonegar a minha força de trabalho, né? Então, a greve não é que era uma forma, era a única forma, né? Então, hoje, qual que seria a outra saída? A outra saída é a seguinte, eu não voto no fulano, eu vou votar no outro. Mas eles têm toda a mídia, têm todo o poder para convencer as pessoas a votarem nele. Né? Então, qual que é a alternativa que resta para nós se nós não temos essa força política para evitar que determinado fulano seja eleito, etc, etc? Né? A mesma do passado, é a greve, né? Não tem muito o que fazer. Então, talvez nos falte essa consciência, né, do qual poder que nós temos dentro da sociedade. Talvez nós precisássemos, né, discutir mais isso com a classe trabalhadora, justamente para elas verificar o que ela tem para negociar, né? O que nós temos hoje. Hoje o lockdown, ele não vai partir de cima, porque o empresário precisa da nossa força de trabalho. O lockdown tem que partir de onde? Tem que partir de baixo. Né? Então a gente tinha que estar falando com os trabalhadores, olha gente, é o seguinte, você não precisa pegar o ônibus lotado, você não precisa pegar trem lotado, você não vai trabalhar. Você não vai trabalhar porque a gente vai fazer um lockdown de baixo, é nós que vamos fazer, entendeu? Ah, mas aí o patrão vai mandar o cara embora, vai mandar não sei quem embora. Como que ele vai fazer isso se todo mundo tiver de lockdown, se todo mundo tiver em greve, se todo mundo tiver parado? Né? Ele vai ter que negociar com todo mundo.
Aí depois começa a caça à bruxa, mas aí já é outra história. Né? Eles vão atrás dos líderes, dos cabeças. Mas a única força que a gente tem enquanto trabalhador é essa, viu, Bruno? Por isso que talvez, né, eu estou fazendo essa discussão justamente nesse sentido, deixar claro para você por que tem certas coisas que a gente não abre mão, assim, né? Porque realmente não tem o que fazer, né? Agora, dentro do PSTU tem divergência, porque todo mundo pensa, todo mundo é crítico, né? Então, o que acontece? As pessoas não concordam com tudo e nem são obrigadas a concordar com tudo, né? Mas a gente tem que discutir cada assunto e a gente discute a exaustão mesmo, né? E ainda bem que é assim, porque é sinal que tem liberdade, né? Onde todo mundo concorda com tudo, ou as pessoas não estão pensando, ou elas ou elas não estão pensando, né? Ou elas não têm liberdade, né? E não é o nosso caso. A gente pensa e a gente tem liberdade. Então, tem que discordar mesmo, tá bom? Mas Eu é isso abri, mesmo, Brunão. eu abri até o meu áudio aí, desculpa, enquanto o Ednoel falava, só para dizer, Bruno, a atividade que você participou, que teve essa fala, não era uma atividade do PSTU, era uma atividade de um sindicato, né, de uma federação, em que a Flávia, que era do PSTU, era uma das palestrantes. O Plininho, ele não é do PSTU, Plínio de Arruda Sampaio Júnior, ele é do PSOL, né? Mas, inclusive, eu acho que uma resposta que ele deu sobre as greves, né, porque das lutas, né, tudo que nós conquistamos, né, da história, muitas vezes foi pela luta dos trabalhadores, né, em greves. A resposta dele e da Flávia foram até muito parecidas, né, mas não era uma atividade do PSTU. E eu concordo plenamente com o Ednoel, né, se você for pensar aí como que a história das nossas... Marx falava que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Nós não temos nenhum dos nossos direitos que foram conquistados, que foram dados pela burguesia, todos foram arrancados da burguesia com muita luta. Agora, até que explica um pouco isso, né, de como que é o programa de transição do Trotsky, que ele fala um pouco, é um dos livros dele, que ele fala um pouco sobre essa luta, né, constante. No capitalismo vai ser isso. A gente fez uma greve em 2017 contra a reforma da Previdência. Aliás, a luta contra a reforma da Previdência, ela iniciou lá atrás, muito, muito antes, na época ainda do FHC, que o PT estava contra também. Depois, no governo Lula, né, que o Lula entrou em 2003, ele já fez a primeira reforma da Previdência, a gente era contrário e lutava contra. E depois aí que teve os outros governos, e veio o governo Temer, por exemplo, que queria, né, já implementar a reforma em 2017, e teve uma greve histórica, greve de 28 de abril de 2017. E de lá para cá foram feitas. Quando conseguiu passar aí a reforma da Previdência? Em 2018, 19, né? Que conseguiu a votação, 2019, que conseguiu a votação e concretizar. Mas isso houve muita luta. Agora, no capitalismo, tudo vai ser isso. A gente vai lutar, a gente vai ter ganhos num dia, no outro, eles vêm, eles têm o poder. É isso que você falou. E aí a gente não coloca como única saída a greve da POSP, não é isso. Né? A greve que teve, a greve pela vida, era importante naquele momento, teve ganhos, alguns ganhos, mas não foi uma vitória. Tanto é que ganhamos a sentença num dia, no outro o governo vai lá e declara que que antecipa o recesso, eles têm o poder nas mãos. Essa é a burguesia, é isso que eles fazem quando eles tentam nos esmagar. Né? Mas nós temos que continuar pensando o seguinte: tudo que nós já tivemos de ganho foi arrancado dessa burguesia, arrancado com muita luta, por isso que é a história da luta de classe. Agora, aquela atividade não era uma atividade do PSTU, tá certo? E tem, como diz o de Noel, nós vamos para dentro do partido e nós discutimos, todas as diferenças nós discutimos lá dentro. Né? As diferenças que a gente tem, a gente discute por dentro. Isso é importante. E saímos unidos, né? Unidos para implementar a política, tá certo? Isso é o centralismo democrático, a essência do centralismo democrático. Mas vamos depois falar aí do programa de transição do Trotsky. Obrigado pelo esclarecimento, né, da reunião. Não, realmente, eu nunca vou contra a greve. Inclusive, esse ano, eu comecei o ano decidindo fazer greve, né? Mas é uma coisa que eu tenho falado com vocês, a gente não está, principalmente eu sou categoria O,
a gente não está munido de segurança jurídica para isso, né? E, então, fica bem complicado. E aí a questão da adesão, que a gente já tem conversado bastante, né? Mas eu não sou contra a greve, tá? É que eu acho que tem que ser mais organizado e eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um começo, né? Que eu estou vendo que não só é a gente, não só a gente está fazendo, tem bastante gente da esquerda que está seguindo essa questão de se organizar, não só politicamente, mas também em todas as questões que a sociedade precisa, em todas as áreas, né? Bom, valeu, gente. Vamos agora dar uma relaxada, descansar um pouco. Brigadão, Karina, de Noel, Cleusa, Martilene, Obrigadão, Breno, gente. Rosane, Flávio, a Guida, né, que foi embora. Dá um abraço nela lá, Flávio. Tá? E depois me manda o contato, por favor, o e-mail e o WhatsApp. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Obrigado, Bruno. Obrigado, gente. Um abraço a todos.